Fala galera, tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Dian Chanassa, motion designer e criador do blog Layer Lemonade. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que me perguntam muito, sejam leitores do próprio blog, sejam alunos do nosso curso: como equilibrar um hardware para trabalhar com Cinema 4D e After Effects. Então vamos lá, quando eu digo equilibrar, significa balancear uma máquina que atenda minimamente os dois softwares, já que ambos usam partes diferentes do seu computador. Um bom hardware é o que possibilita a execução do nosso trabalho, e sua importância vai muito além de simplesmente ter um computador chique sobre a mesa. Me refiro ao fato de ele ser uma peça fundamental no quebra-cabeças de um bom fluxo de trabalho. E vai por mim, não tem nada mais frustrante do que uma máquina mal montada que te deixa na mão. Então como equilibrar o nosso PC para que ele tenha uma boa desenvoltura no After Effects e no Cinema 4D? Olha só, essa é uma pergunta séria porque os dois softwares respondem e exigem coisas diferentes do nosso hardware. Então para começar, vamos falar da peça fundamental de um PC e como ela se comporta, seja no After Effects ou no Cinema 4D, o processador. Nas versões atuais do After Effects, o que importa é a velocidade do processador e não a quantidade de núcleos. Isso quer dizer que uma CPU com clock mais alto e menos núcleos faz o After Effects trabalhar melhor do que uma CPU de clock baixo com mais núcleos. Por exemplo, para animações 2D, um i7 quad-core de 4.2 GHz é 9.5% mais rápido do que um i7 de 10 núcleos rodando a 4.0. Traduzindo, são quase 10% de melhoria só aqui, e uma economia monstruosa se compararmos os preços de um e de outro. What the fuck? Por outro lado, o Cinema 4D não é tão radical e olha para os dois fatores de modo quase igual. Ele pede velocidade sim, mas faz questão de mais núcleos, principalmente na hora do render via CPU. No trabalho do dia a dia, manipulando objetos ou animando, o Cinema 4D pede mais velocidade do que quantidade de núcleos, pois várias ferramentas como os deformers, generators e cloners são processados por um único núcleo e dependem única e exclusivamente da velocidade desse núcleo. Consegue entender a diferença? Então precisamos agora de uma CPU que equilibre muito bem quantidade de núcleos e velocidade de clock. Mas você pode me perguntar, Dian, e a placa de vídeo? Calma que esse é o próximo ponto a se considerar na sua máquina. Infelizmente, o After Effects praticamente não olha para GPUs, independente de qual seja. É claro que existem dezenas de plugins por aí, como o Trapcode Particular e Optical Flare, que são acelerados inteiramente por GPUs, mas isso não é regra. Desse modo, a não ser que seu fluxo de trabalho dependa de plugins acelerados via GPU, um investimento alto nessa área é irrelevante. Isso, claro, falando do After Effects sozinho. O Cinema 4D segue quase os mesmos princípios em relação às GPUs, mas consegue usá-las um pouco mais na aceleração do viewport. Só que o Cinema 4D tem uma grande vantagem na utilização de placas de vídeo, que são os renderizadores externos. Isso praticamente revolucionou a forma como produzimos animações 3D no Cinema 4D, pois o fluxo de trabalho com essas ferramentas é incrivelmente mais rápido do que o normal. Então tenha em mente uma coisa, para renderizadores externos no Cinema 4D, GPU importa. Agora falando de memória RAM, o After Effects depende muito disso para Cache Preview. Isso significa que quanto mais RAM tivermos, mais rápido é carregado e mais longo será o nosso preview total. Lembrando, claro, que a RAM tem um papel fundamental na desenvoltura geral da nossa máquina e quanto mais tivermos, mais tarefas em paralelo conseguimos executar. Uma quantidade razoável para o After Effects funcionar bem
É 16 GB DDR4 com clock alto e baixa latência. Já o Cinema 4D leva a quantidade de RAM em consideração para muito mais coisas. Se você quer trabalhar com cenas muito grandes, você terá que ter no mínimo 32 GB. Isso permite manipular uma contagem alta de polígonos por cena, além de texturas pesadas e outras coisas mais. Outro ponto importantíssimo é o uso de SSDs. No After Effects, isso é essencial, pois sua estabilidade e cache de disco dependem muito dessa peça. O ideal seria um SSD M2 para o sistema e instalação do After, e um SSD SATA em separado para o cache de disco. Mas se vocês puderem investir um pouco mais, vale a pena pegar mais dois SSDs, um para render export e outro para arquivos de projetos. E aqui vale uma ressalva, vocês precisam ter uma placa de vídeo compatível com SSDs M2. Já o Cinema 4D não depende tanto da performance do seu SSD, mas isso não quer dizer que ele não fique mais estável. Mas nesse ponto podemos economizar uma boa grana usando o SSD SATA para o sistema. Bom, agora como equilibramos isso tudo entre os dois softwares? Então se liga no esquema para você entender melhor. No caso do processador, escolha um com no mínimo 6 núcleos e clock alto, algo em torno de 3.5 a 4.0 GHz. Eu indicaria processadores AMD Ryzen 7, como o 1800X, que tem 4.0 GHz, 16 MB de cache e 8 núcleos físicos, além de um excelente custo-benefício. Com isso conseguimos equilibrar as coisas entre a velocidade do processador exigida no After Effects e o número de núcleos exigidos no Cinema 4D. A escolha da GPU depende exclusivamente do tipo de fluxo de trabalho, ou seja, se você usa plugins acelerados via GPU no After Effects e renderizadores externos no Cinema 4D. De qualquer forma, vale investir em uma GTX 1070 Ti, que possui 8 GB de memória DDR5 para ter uma versatilidade maior em ambos os softwares, além de uma durabilidade maior de tempo de máquina. A lei sobre memória RAM é quanto mais melhor, principalmente quando falamos somente do After Effects. Por isso, o melhor é ter 32 GB DDR4 para lidar com ele e o Cinema 4D sem grandes engasgos. Isso permitirá usar os dois programas abertos sem desespero. E por último, o SSD. Aqui o conselho é ter 4 SSDs, sendo do sistema um M2, que é onde instalaremos o After Effects e o Cinema 4D. Esse método beneficia o After muito mais, mas é extremamente importante caso trabalhemos com projetos em larga escala. Em linhas gerais, esses são os toques que eu queria dar para vocês sobre como montar uma máquina equilibrada para trabalhar com Cinema 4D e After Effects. Adote essas ideias como estratégias na hora de comprar ou montar uma máquina. Muitas pessoas acabam por desconhecer como os programas funcionam e compram computadores que nada resolvem. Lembrando que quando a gente fala sobre hardware, a gente fala de peças em um cenário ideal. E isso não é regra, você tem que trabalhar com o computador que você tem na mão. E é isso aí, galera. Espero ter contribuído com algumas ideias. Um abraço.